Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Bolla, Dev Multitask, e no vídeo de hoje a gente vai ver na prática a parte de collections no Java. Bom, se você perdeu a primeira parte, que eu dou um resuminho bem rápido, né? Tá aí na descrição, tá? Dá uma olhadinha. Eu comento ali, basicão das collections, né? Da lista, do set, do map. Então agora a gente vai ver na prática. Tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o IntelliJ. Esse projeto aqui ele tá lá no nosso GitHub, tá? Você pode ir lá baixar, dar uma olhada. Então se você não lembrar, né, dos exemplos, né, que eu dei, como é que era aquele método mesmo, então você pode dar uma olhadinha lá que tá tudo lá, tá? Então como é que eu fiz, tá? Eu tentei dividir aqui do jeito mais simples possível, tá? E eu vou falar um pouquinho mais do que eu comentei no outro vídeo, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho de ordenação, vou mostrar aqui uns exemplos, tá? Então vamos lá. Então o que eu fiz? Esses exemplos aqui, tá? Eu gerei com a ajuda do ChatGPT, tá? Então eu ia lá no ChatGPT, né? Falava, gera para mim um programa assim, assim. Aí ele ia gerando. Aí às vezes ele gerava com problema. Aí eu ia pedindo para ele gerar de novo, né? Então no vai vem. Aí consegui deixar aqui um resultado interessante, tá? Então o que eu fiz? O que eu pedi para ele fazer? Eu pedi para ele pegar todos os bancos de dados, tá, que ele conhecia aí e colocar numa lista, tá? Então eu fui pedindo para, sim, várias vezes, né? Aí eu juntei aqui para a gente trabalhar, tá, com alguns valores. Então ali nas classes aqui de exemplo eu vou estar referenciando esses caras aqui, tá? Mas não tem nada demais. Tá, então esse primeiro cara aqui, tá? Então eu tenho essa constante que eu criei aqui, né? Essa lista de banco de dados, basicamente eu estou adicionando aqui, né? Um monte de banco de dados, mas é uma lista que cabe um monte de string, tá? Esse é o cara clássico, tá? Que eu comentei com vocês no vídeo anterior, né? Que é o que mais vocês vão ter trabalhando com Java, né? Então aquele caso clássico, né? Vai do banco. Aí carrega, joga lá para uma tela de um mobile, uma tela de um navegador, né? Então, o caso clássico é esse tipo de lista, tá? E quando você precisar de uma lista mais que não tenha repetição, né? Aí até coloquei aqui, né, uns exemplos, né, que eu repeti, tá? A gente já vai ver o resultado. Então eu peguei, copiei, né, e colei, só mudei aqui algumas. Aqui é um hash set agora, né? Então ele é da interface set, tá? Se vocês quiserem olhar, tá, a interface, eu acho que vale a pena dar uma olhada, tá? Então, tá, como é que foi feita a implementação, tá? Então, tem um monte de coisa aqui, tá? Não precisa ler tudo, mas dá uma olhadinha aí quando tiver com mais calma, tá? Então, vocês vão perceber, por exemplo, que isso aqui, ó, tá desde o Java 1.2, né? Então, e aí com o tempo eles foram adicionando uma coisa ou outra, né? E aí você consegue ver aqui na descrição, né? Ele até fala a partir de conversão que apareceu, né? Então isso aqui vocês vão ver depois, tá? Vamos aqui voltar para o meu exemplinho, tá? Aí tem aqui um de hash set, né? Então eu copiei e colei, inclusive os repetidos, né? Então a gente vai ver aqui, tá? Esse conjunto, como que acontece, tá? Então o set é um conjunto, tá? É aquele mesmo conjunto que você aprendeu ali na quinta série, tá? É aquele lá, tá? E aqui eu não sou mapa, né? Então eu fiz um mapa de banco de dados, tá? Então seria mais ou menos o mesmo banco de dados que está aqui, né? Aí eu pedi para o ChatGPT e falei, ó, coloca para mim o tipo de banco, tá? Aí ele colocou aqui quando é relacional, né? Quando é tipo documento, né? No caso MongoDB. Aí ele foi criando aqui para mim, tá? Mas assim é do tipo HashMap,
Tá? Então você tem aqui 2 valores. Então é um exemplo mais simples. Tá? Eu estou usando aqui tudo com string, né? Que é um exemplo simples, mas ele poderia ser qualquer outro tipo de objeto. Tá? Aqui também coloquei uns repetidos, então a gente vai ver como funciona. Tá, então vamos lá, vamos começar pela lista. Tá, esse tem 2 classes aqui para cada um, então vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui eu simplesmente exibo a lista, aí eu exibo essa lista ordenada também, e esse exemplo eu mostro um cara mais detalhado. Tá, então vamos, já que eu abri esse aqui do teste, deixa eu mostrar para vocês o ordenado. Então, se vocês lembram que eu comentei no vídeo passado, né? Basicamente, se você estiver trabalhando com hash map, né, o hash set, aí você pode usar esse cara aqui. Ó. Esse código aqui está igual, tá? A diferença está nessa linha aqui, tá? Então esse cara aqui está até igual desse lado, mas desse lado aqui é um trimap. Tá? E aqui para os sets você tem o triset. Tá? Então vocês podem usar esse tipo de estrutura de dados, né? Que aí ele já vai, na hora que ele cadastra, que ele faz o add, ele já ordena também. Tá? No caso da lista aqui, eu usei o do esquema da collections mesmo para ordenar. Tá? Então assim, tem basicamente duas classes de constantes, né? E quando tem esse nome aqui ordenada, você já sabe que é ordenada. Tá? E esse cara aqui de teste que eu coloquei em cada um aqui é para simplesmente listar para a gente ver o resultado. Tá? Então o que eu fiz aqui para vocês? Né? Então, antes de eu rodar para a gente entender o que está acontecendo, né? Eu tô aqui exibindo, eu estou mostrando para vocês 2 maneiras, né, que vocês podem exibir, né? Então no caso a lista você pode fazer simplesmente fazer um print ln, né? Que aí ele vai usar aqui o lambda, né, o for each, então ele vai item por item exibir para você, né? Ou você pode mandar ele exibir o objeto inteiro, tá? Que seria esse caso aqui. Tá? Então vamos ver aqui a diferença dos dois. Aí eu estou usando aqui, estou aqui atribuindo, né? Essa aqui é a lista de bancos, aqui é de ordenados, né? Joguei esse nome aqui, lista ordenada, né? Aí nos dois eu exibo com for each e exibo ele inteiro, e eu uso aqui o método size, né? Para ver mostrar a quantidade de itens. Então vamos rodar aqui, tá? Pra gente ver, acho que deixa eu aumentar um pouco aqui, tá? Então vamos entender desde aqui de cima, tá? Então aqui, ó, no for each, como eu falei para vocês, tá? Ele mostra item por item, tá? Então item por item, ordenada, está ordenada, e ó, tem, ó, cara repetido. Então, os repetidos eles aparecem, né, aqui, tá? E quando eu mando exibir o objeto inteiro, olha só que interessante, aí ele mostra aqui, ó, numa linha só, tá? Então às vezes é isso que você quer, né? Então aqui é interessante, já que você vai trabalhar com lista, saber isso, tá? Não que você vai exibir isso numa tela, né? Mas assim, mais para log, né? Essas coisas é importante saber, tá? Essa diferença. Tá, agora vamos dar uma olhadinha aqui. Vou mostrar essa classe aqui para vocês, tá? Eu não vou explicar ela aqui inteira, mas eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada depois com calma. Então, o que eu fiz? Mais uma vez, né? Eu pedi ajuda do ChatGPT. Eu falei o seguinte, falei assim, olha, faz o seguinte, pega isso aqui, acho que eu coloquei manualmente, mas aqui, ó, daqui para baixo. Eu falei para ele assim, olha, pega todos os métodos que tem, né, nesse objeto aqui, tá? Nesse tipo list, e coloca para mim como comentário, né, o método, e coloca um exemplo embaixo, tá? Então ele foi colocando aqui, tá? Então
Tá, você não, dificilmente você vai usar todos esses caras, tá? Mas assim, vale a pena você dar uma olhada, assim, para você entender, saber o que tem, né? O que dá para você usar, tá? Talvez você nunca use, mas é interessante saber que tem, tá? Mas assim, por exemplo, o size eu até mostrei, né, na outra classe, né? Então, um que é usado bastante para você testar se a classe é vazia ou não. Tá, para você ver se tem um objeto, tá? Esse iterator aqui já é um cara mais antigo, eu já não vejo tanto ser usado. Converter em array, né? Como eu comentei com vocês, né, no vídeo anterior, né? Trabalhar com array é mais trabalhoso, mas às vezes você precisa até, né? Mas é trabalhoso, né? E que mais? Você tem esses métodos, ó. Aí, por exemplo, o método add, que eu usei até na outra classe, ele até é um booleano, né? Então, se ele conseguiu adicionar o item, ele vai voltar true, né? E aí você tem aqui remove, tá? Você pode testar se tem uma lista inteira, né? Ele tem esse contém alls, tá? Então, tem vários exemplos aqui, então a gente consegue ver aqui o resultado, tá? Tem aqui uns replace all. Tá, tem aqui o esquema do sort que apareceu no Java 8, tá? Pode usar ele também para ordenar, né? Tem bastante exemplo aqui, tá? O get, né? Claro, isso aqui eles vão usar bastante, né? Para você pegar pelo índice, né? Ou set também, tá? Bom, tem bastante coisa aí. Beleza. Tá, aí vamos voltar, vamos lá pro hash set. Tá, que eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Tá, o hash set, vamos voltar aqui pro nosso teste, tá? O teste, então, ele é bem parecido com o outro, vocês estão vendo aqui, basicamente copy-paste, né? Só mudei os nomes, né? Também aqui eu tenho um conjunto que é aleatório e o outro que é ordenado. Tá, então vamos rodar aqui para a gente discutir aqui o resultado. Tá, aí esse aqui também, né, da mesma maneira, né, ele vai mostrar aqui, né, item a item, né, e o ordenado também item a item, né. Só que, ó, notem que, tipo, o MongoDB que tinha lá nos repetidos, né, ele não se repete. Tá, então essa aqui é a ideia do set, né. Ele não se repete, tá? E no caso aqui o conjunto ordenado, olha, então já ficou aqui bonitinho também, né? Ordenado bonitinho, tá? No exemplo, no método aqui também é a mesma coisa, tá? Também pedi lá pro ChatGPT, só que esse aqui ele não tem tantos métodos, né? Mas assim, tem alguns aqui mais, o exempt aqui, esses provavelmente vocês vão usar bastante, tá? O contains, o adicional, de remover. Esse tem aqui no clear, eu ainda não usei ele, assim, pelo menos nenhum projeto que eu me lembre, tá? Tem os tradicionais, né, que tem qualquer classe, equals, hashcode, tá? E, bom, por último, vamos mostrar aqui o nosso hashmap. Tá, o hashmap para exibir, né, no caso do for i, exibir o objeto inteiro não muda, né? Mas no for each já muda, porque agora a gente tem uma chave e um valor, né? A gente tem aqui a chave e o valor, né? Então quando a gente definiu aqui o objeto, né, isso aqui a gente chama de chave, isso aqui a gente chama de valor, tá? Então se a gente vai testar aqui para exibir, né? Então eu falo para ele, olha, exibe, coloca aqui a chave, a setinha e o valor. Aí quando ele exibir aqui para mim a lista, né, ele vai exibir isso aqui. Tá? Colocou a setinha, mas você põe como você quiser. Se ele for exibir o objeto inteiro, né? Vamos ver aqui um exemplo aqui do objeto inteiro. Cadê? Aqui, mapa. Aqui, olha, ele pôs aqui com chaves, tá? Chave igual ao valor, chave igual ao valor, tá? Separado por vírgula. Tá? Também
é interessante você saber, como eu falei, para logs, né? E aí você consegue, né, separar, né? Então, se você quiser exibir só as chaves, né, ou só os valores, tá? Então, por isso que tem essas diferenças aqui, só as chaves e só os valores, né? E aí, quando a gente usa o... Vou mostrar aqui o Trimap, né? Vocês podem olhar aqui também, né? Ele também aqui tem aqui a documentação, explica aqui algumas coisas. Tá tudo, acho que vale a pena dar uma olhada, pelo menos uma vez na vida, vale a pena dar uma olhada. Tá? Aí ele já vai inserir de maneira ordenada, tá? Então vamos olhar aqui o exemplo, né? Então, por exemplo, ele ordenou pelas chaves, né? Então, tá vendo aqui a Amazon, Apache Derby, Apache Hive, então Kafka. Se você olhar pelos valores, não, aí não está ordenado. Então, realmente ele ordenou pelas chaves. Tá? Então, aqui também tem uma classezinha de exemplo, tá? Como o outro. Tá? Você consegue testar aqui todos os métodos que tem o hashmap. Tá? Então, acho que vai ficar um bom exemplinho aí, se vocês quiserem dar uma olhada, dar uma testada aí depois. Tá? E, bom, por enquanto é isso, tá? Eu acho que para a maioria das aplicações que vocês vão trabalhar, tá? Boa parte das listas vão ser desse tipo, tá? Só que quando a gente começa a complicar um pouco, que entra a parte de concorrência, né? Aí, ou talvez o tamanho das listas, né? Vocês já precisam trabalhar com um tamanho de lista muito grande. Aí o tipo de estrutura ele já começa a ser mais importante, né? Então, aí a gente já tem umas estruturas diferentes, como lista encadeada, que eu nem comentei aqui, né? Mas dependendo do que você vai fazer, pode ser interessante, tá? Mas uma outra lista que eu vou falar num próximo vídeo aí, é quando a gente trabalha com concorrência, né? Aí o arraylist, por exemplo, ele começa a dar problema, né? Então você tem um outro tipo de lista, tá? Bom, gente, então por isso o vídeo fica por aqui, tá? Então se inscreve no canal, manda lá pro seu amigo que está começando com Java, tá? Fala para ele que também tem uma playlist aqui com outros projetos interessantes para ele dar uma olhada. É isso aí, um abraço e até a próxima.